Fala pessoal, beleza? Começando mais uma série aqui no canal, uma série que eu tenho certeza que vai ajudar e muito, ajudar de verdade você que está estudando para concurso público e tem dificuldade de entender alguma disciplina jurídica ou a própria criminologia, dentre outras. Nessa série eu vou trazer as informações mais importantes de cada conteúdo que eu selecionei e claro, na medida que vocês forem pedindo, eu vou dando prioridade para vocês entenderem definitivamente um assunto e saber como aplicar em concurso. Então já vou adiantar a primeira aula da nossa série, já está bem claro pelo título, que é a nova lei de abuso de autoridade. Vou explicar como é que funciona a dinâmica. Tem material para vocês baixarem, link na descrição. Por que esse material é importante? Porque eu vou ensinar para vocês de uma forma direta, descomplicada, sem frescura, sem enrolação, com questões anteriores, com muitos exemplos práticos, tirando o juridiquês, e ainda assim eu separei algumas questões testes, para que depois de você ter assistido essa aula, você consiga resolvê-las, para ver se você realmente entendeu. Depois da aula, ó, não faz a questão agora, baixa o material, acompanha a aula comigo, e aí terminou a aula, entendeu o que eu falei, entendeu o que eu expliquei, quiser até já construir material de revisão, depois você pula para as questões, e eu tenho certeza que ao fazer as questões o método estará validado. É ali que você vai entender se você definitivamente entendeu ou não o que eu vou explicar nessa aula aqui, tá? Mas nós vamos falar da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019. Essa lei, ela entrou em vigor já em janeiro de 2020, né? Então já estamos com ela em vigor já há um tempinho, já está caindo em concurso. Felizmente já temos alguns parâmetros. É uma lei bem extensa, obviamente não vai dar para numa única aula eu falar de tudo, mas eu vou trazer os aspectos mais importantes, os aspectos que mais estão sendo cobrados. Então o que eu fiz? Essa lei, para vocês entenderem, ela é dividida em duas partes. A parte geral, que é aquela parte que traz as regras comuns a todos os crimes de abuso de autoridade, e a parte especial, os crimes em espécie. Então eu separei uns 3, 4 pontos da parte geral, que é o que vai trazer uma base para vocês compreenderem a lei como um todo, e dois crimes. O primeiro crime da nova lei, que já é um crime que está sendo cobrado, é um crime importante, é um crime que tem toda a cara de concurso público, e um segundo crime que foi introduzido na nova lei recentemente, novidade, que é o crime de violência institucional. Lembram do caso Mariana Ferrer? Foi introduzido na nova lei de abuso de autoridade, tem tudo para cair nos próximos concursos também. Então qual que vai ser a dinâmica? Eu vou ler a legislação com vocês, vou interpretar, vou trazer exemplos e vou esquematizar. Vai ter tabelas, vai ter alguns pontos que vai facilitar a vida de vocês. Vamos só contextualizar, que tudo bem, a nova lei de abuso de autoridade ela vem naquele contexto de revanchismo entre políticos e lava-jato, aquela coisa toda, mas a ideia era pegar o servidor público que abusando das suas prerrogativas acabava praticando algum crime. Então, se um juiz, por exemplo, prende alguém ilegalmente para prejudicar a pessoa, abuso de autoridade. Então tem essa dinâmica, a dinâmica de você pegar um servidor público, abusa das suas prerrogativas contra a esfera particular de um cidadão. Ponto. Olha, não estou dizendo que um particular não pode responder por abuso. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Via de regra, a pessoa que comete abuso de autoridade é funcionário público. Via de regra, via de regra. Um particular sozinho, eu, Diego, eu sou advogado, eu sou particular. Eu, sozinho, eu não consigo praticar crime de abuso de autoridade. Agora, excepcionalmente, e aí já é tema para uma outra aula, por isso que é só uma curiosidade, com base no artigo 30 do Código Penal, lá outra lei, com base no artigo 30, eu, Diego, se eu estiver junto com um funcionário público, que eu sei que esse funcionário está praticando abuso, eu estou auxiliando, eu estou ajudando, eu também responderia por abuso de autoridade. Então, isso para fins de concurso é importante, porque via de regra tem que ser servidor público para praticar abuso de autoridade, mas um particular, excepcionalmente, se estiver em concurso com um funcionário público e sabendo dessa condição, poderá também responder por crime de abuso de autoridade, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar o primeiro artigo, aqui foi só uma introdução, a gente vai começar a pegar ponto a ponto. Olha o que diz o artigo 1º. Ele realmente é mais uma apresentação da lei. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, o sujeito está trabalhando, ou a pretexto de exercê-las, ou seja, ele pode estar de folga, mas ele invoca, é a famosa carteirada, aqui é polícia, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então é isso, é uma lei que apresenta suas finalidades. Fala, a finalidade aqui é definir os crimes para a pessoa que abusa no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Ou se está trabalhando na função e abusa da autoridade, ou então ele está de folga, mas ele dá carteirada, fala que é juiz, que é promotor. Então, é isso, tá? É aí que entra o pulo do gato. Só que logo no artigo 1º, esse caput não tem tanta importância pra gente não. O que começa a ter importância de verdade são os parágrafos 1º e 2º. Galera, esses parágrafos, é porque
Assim, depois que ela entrou em vigor, nós tivemos a pandemia, então não teve tantas oportunidades para essa lei cair em concurso. Mas esses 2 parágrafos têm toda a cara de concurso. Se eu fosse examinador, em algum momento eu cobraria um desses parágrafos nos próximos concursos públicos. Vamos começar com o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, grifem, com a finalidade específica de, primeiro, prejudicar outrem, segundo, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a regra no direito penal é que os crimes são punidos a título de dolo. Isso é um tema lá do direito penal parte geral. Aqui no canal tem várias aulas de graça sobre isso. Então, a título de dolo direto, você quer praticar um crime, ou dolo eventual, você assume o risco de produzir aquele resultado. Ponto. E excepcionalmente temos os crimes culposos. Beleza? Beleza. Negligência, imprudência, imperícia, praticou algum crime por descuido. Quando a nova lei de abuso deixa claro que só há crime de abuso quando há algumas finalidades específicas, temos algumas conclusões. Então, sem frescura, sem enrolação, já anotem aí. Essa lei proíbe crimes culposos. Não tem crime culposo. Então, se cair no seu concurso que existe crime de abuso de autoridade por negligência, imprudência e imperícia, tá errado. Não existe mais crime de abuso de autoridade culposo. Na verdade, a lei antiga já não tinha, tá? Já não previa nenhuma modalidade culposa. Agora, então, já não tem mais dúvida. Então, não há crime de abuso de autoridade culposo. Então, pode acontecer... Como eu cobraria isso se eu, Diego, fosse examinador? Eu pegaria um crime da lei de abuso de autoridade, escreveria no enunciado, só que eu colocaria que o sujeito praticou por imprudência. Colocou imprudência, já não tem crime de abuso, tá bom? Segunda observação, e essa é ainda mais sutil, ainda mais fácil de derrubar em provas e concursos. Como a lei exige finalidade específica, os crimes de abuso de autoridade dessa lei são incompatíveis até mesmo com o dolo eventual. Então não tem aquela de assumir o risco de praticar um crime de abuso de autoridade. Para alguém responder por crime de abuso, tem que estar muito clara a finalidade específica. O sujeito quer praticar o abuso de autoridade. É dolo direto, com intenção específica. Não tem dolo eventual. E o nosso legislador, ele fez questão de colocar 3 finalidades específicas que pelo menos uma delas tem que aparecer na sua questão. Primeira finalidade, o sujeito quer prejudicar outrem. Então, por exemplo, imagina um juiz que quer prender um criminoso, mas que não está em flagrante delito. Falou, tô mandando você ser preso agora. Pode prender, policial. Pô, mas o cara não fez nada. Não, mas eu quero que ele seja preso. Não gostei dele. Quero prejudicá-lo. Quero sujar o nome dele. Uma finalidade específica de prejudicar outrem. Eu sei que eu tô dando um exemplo genérico, já nós vamos entrar em exemplos específicos, mas eu quero só destacar a finalidade. Ou então beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então, se eu pratico um abuso valendo da função pública apenas para ganhar algum benefício, não necessariamente patrimonial, qualquer benefício. Ou a terceiro, abuso de autoridade. Ou então por mero capricho ou satisfação pessoal. Porque eu quis fazer isso. Eu quis perder esse prazo, deixar o cara mais tempo preso. Eu quis fazer ele simplesmente pousar pra câmera enquanto tava preso aqui, aquela coisa toda. Eu simplesmente quis invadir a casa dele mais cedo do que o horário previsto. Por mero capricho ou satisfação pessoal. Aqui, claro, o difícil é provar, né? Como é que você vai demonstrar que houve um mero capricho ou satisfação pessoal se são sentimentos internos? Mas pra fins de concurso não interessa, porque pra fins de concurso tem que estar no enunciado. Destacou no enunciado uma dessas 3 finalidades, pronto, está preenchido. Então, nesse primeiro parágrafo, é importante vocês entenderem que não existe crime de abuso de autoridade culposo, não existe crime de abuso de autoridade a título de dolo eventual, só dolo direto, tá? E dando sequência, aí vem o parágrafo segundo, o parágrafo foi muito discutido na época que a lei estava tramitando. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Aí você pode perguntar, Diego, não entendi nada, não sou do direito. Como assim divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos? O detalhe é o seguinte, o detalhe é que quando essa lei começou a tramitar no Congresso, havia um embate muito grande nos bastidores dizendo o seguinte, inclusive na mídia também, olha, essa lei tá vindo para criminalizar os criminalizadores. Essa lei tá vindo para punir juízes, promotores, delegados, policiais, em prol da defesa de delinquentes. Então, se o juiz divergir perdão, de um tribunal, ele pode ser perseguido pelo criminoso. Então, a ideia não é essa. A ideia é o seguinte, o direito não é uma ciência exata. No direito, nós temos muitas divergências. Então, se eu tenho uma divergência com outra autoridade, eu vou dar um exemplo prático, e essa outra autoridade muda a minha decisão, eu, juiz, não posso ser punido por abuso de autoridade. Vou dar um exemplo. Imagine que estou lá como juiz em primeira instância, e aí chega um promotor de justiça e fala, juiz, aquele cara tá praticando crime,
Então, solicito que seja decretada a prisão preventiva dele. E aí o promotor, ele me apresenta lá os fundamentos, que ele acredita que tenha preenchido os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, a prisão cautelar. E aí o juiz olha e fala, realmente, parece que preenche, vou lá e vou decretar a prisão preventiva. Decreta, o sujeito tá preso. Só que lá na frente, esse sujeito, ele recorre ao tribunal, e o tribunal, revendo os pressupostos, entende que não. Falou, juiz, nós discordamos de você, revogamos aqui a prisão preventiva, concedemos a liberdade provisória. O que esse criminoso poderia fazer? Bom, se o juiz mandou me prender e o tribunal divergiu, o tribunal teve uma outra interpretação, então o juiz praticou abuso de autoridade, porque o juiz, ele me prendeu injustamente. Falei, não, mas peraí. O que houve no caso não foi uma má intenção do juiz em prender aquele sujeito. O juiz, nesse meu exemplo, nem sabia quem era o sujeito, ele só olhou fatos, fundamentos e ponto. Acabou, é papel. Ele não estava com a intenção de beneficiar a si ou a terceiro, de prejudicar outrem, nem nenhuma finalidade específica, um mero capricho de satisfação pessoal. O que houve foi uma divergência de interpretação entre juiz de primeira instância e algum desembargador na segunda instância. É isso. Então, quando há uma mera divergência, o que acontece é que, na prática, não há finalidade específica de praticar crime de abuso de autoridade. Então, é isso. Se a questão do enunciado... Perceba que o parágrafo 1º e 2º se complementam, né? Se a questão do seu concurso deixar claro que o sujeito não só não tinha nenhuma dessas finalidades específicas, como apenas divergiu de uma outra instância, divergiu de uma outra autoridade, não há abuso de autoridade, tá? Não há crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilos? Esse ponto eu sei que é um pouco mais complexo, que mexe com intenção, com dolo, mas se você já é inscrito no canal há mais tempo, tá tranquilo. Aqui tem muitas aulas de dolo e culpa, fica fácil já entender o rumo da aula. Um outro ponto rápido, e esse eu só vou destacar realmente, porque na minha opinião é um ponto completamente inútil, mas eu só vou destacar porque ele tá caindo nas provas mais recentes, ele tá, que é o tema ação penal. Galera, convenhamos, a nova lei de abuso de autoridade não inovou em nada em termos de ação penal. Foi só para encher linguiça. Como assim? Eu vou explicar. O tema ação penal está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal e um pouquinho na Constituição Federal. Fazendo um catadão rápido, porque aqui no canal tem uma aula só de ação penal esquematizada. É a aula mais vista no canal, tá? Já tem mais de 200 mil visualizações. Se você não manja do tema, assiste lá, ação penal esquematizada, você vai aprender rapidinho. Mas fazendo um catadão rápido agora. A ideia é o seguinte, se o Estado precisa punir um criminoso, ele precisa de um instrumento previsto na Constituição. E o instrumento cabível para perseguir a punição do criminoso é a ação penal. Beleza. E nós temos espécies de ação penal, tá? A regra no Brasil é que a ação é penal pública. Por que pública? Porque ela é promovida, ela tem como titular um órgão público, que é o promotor de justiça, que é o Ministério Público. Então você quer fazer concurso para promotor, que vai denunciar bandido, você vai representar ali o titular da ação penal pública. Ponto. E temos uma outra espécie que é a ação penal privada, que é aquela em que, apesar da ação ela ser monopólio do Estado, né, mas a iniciativa é particular. Exemplo, crimes contra a honra. Então se o seu vizinho vai te caluniar, te difamar, te injuriar, o promotor, via de regra, não vai fazer nada por você. Você tem que contratar um advogado, e esse advogado apresentar a queixa-crime, apresentar a peça acusatória. Você tem que contratar, é particular. Beleza? Pegaram? É um catadão geral. Os crimes de abuso de autoridade, como há um interesse maior do Estado, eles entram na regra. Crime de ação penal pública. Então vocês vão perceber que a regra no Brasil são os crimes de ação penal pública e a regra continua na lei de abuso de autoridade. Ponto. Só que tem um detalhe. Essa ação penal pública, ela é incondicionada, porque a partir do momento que o promotor ele tem acesso aos elementos ali do crime e tudo mais, ele precisa descobrir duas coisas. Indícios de autoria e prova da materialidade. O promotor tem que saber se quem praticou o crime é aquela pessoa mesma e se houve mesmo crime, a prova da materialidade. Se ele tem isso, não depende mais de nada, ele simplesmente apresenta a denúncia. No inquérito policial, a finalidade é justamente essa. A finalidade do inquérito é levantar esses elementos de informação para dar pro promotor. Ó, promotor, tá com a faca e o queijo na mão. Denuncia. Ponto. Só que o promotor, ele não tem a vida toda para denunciar, não. O Código de Processo Penal, ele traz alguns prazos, não vou nem entrar nisso agora para não confundir a cabeça de vocês, mas ele tem um prazo lá para denunciar. Se o promotor de justiça perder o prazo, como é que fica? Imagina o seguinte, você que está assistindo, você foi vítima de abuso de autoridade. Imagina que um policial praticou abuso de autoridade contra você. Beleza. Você fez boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, fez tudo. Transcorreu o inquérito policial, tudo certinho, caiu no colo do promotor para denunciar e o promotor perdeu o prazo. Você vai ser prejudicado? Não. A lei fala o seguinte, e isso inclusive está na Constituição Federal. Se o promotor de justiça perde o prazo, abre-se a possibilidade
de intentar com a ação penal privada subsidiária da pública. É como se fosse uma ação penal reserva ali. Surge a possibilidade do ofendido, por meio de um advogado, apresentar a peça acusatória. Se apresentar e o juiz receber, o promotor retoma a ação penal, ele continua sendo titular. É só para iniciativa, é só para não ficar parado, para o promotor não ficar dormindo no ponto. É isso. Então perceba, a regra no Brasil, a ação penal pública. E a exceção, a ação penal privada subsidiária da pública. Isso aqui é um resumão, tá? É um resumão geral, que lá na aula de ação penal esquematizada eu aprofundo. Até aí, beleza, vocês entenderam. Qual que é o detalhe? A nova lei de abuso de autoridade não inovou em nada. Ela transcreve regra e exceção. Vamos ver, tá lá no artigo 3º. Olha o que ela diz. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então aqui, ó, já é a regra. Já é a regra. Aí ela vem com a exceção. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, o promotor perdeu o prazo. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, ou seja, ele pode simplesmente complementar com algo, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, já que ele continua titular da ação, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. E aí vem o parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, que é o prazo, ó, de decadência. Isso aqui também é regra. Decadência. Isso aqui é um tema para uma outra aula. Contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, em outras palavras, o que você precisa memorizar para essa lei é o seguinte. Qual é a regra da ação penal? Ação penal pública incondicionada. Tem exceção? Tem. Se o Ministério Público perdeu o prazo, a ação penal privada subsidiária da pública. Simples assim, simples assim. Olha como isso já caiu em concurso público. Caiu no concurso para procurador jurídico da Prefeitura de Guarujá. Questão 2021, questão recente. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal. Aí vamos lá. Facinho, ó. Privada? Não, essa não é a regra. Pública condicionada à representação? Não, também não é a regra. Pública condicionada à conclusão de processo administrativo disciplinar. Aqui é a viagem da banca, né? Sobraram duas. D. Pública incondicionada. Tá certo. Mas olha o restante. Não se admitindo a ação privada subsidiária, errado. E aí, pública incondicionada, que é a regra, e aí vem com a exceção. Admitindo-se, contudo, a ação privada subsidiária, tá certo. Ó, facinho. Depois que você entende que existe uma regra e que existe uma exceção, pô, a questão de procurador jurídico, uma questão de carreira jurídica. Dá pra acertar com os pés nas costas. Percebam, não é tão difícil assim. Depois que você começa a entender ali, interpretar a lei, acabou. Vamos pular para um assunto agora que, ao meu ver, se eu fosse examinador, eu cobraria isso, que eu vou ensinar para vocês agora, que são os efeitos da condenação. Porque, assim, convenhamos, para fins de concurso, se eu vou cobrar uma lei penal especial, eu quero cobrar o que ela tem de diferente. Eu não quero cobrar o que ela tem de igual do Código Penal com uma ação penal. Pô, isso é besteira, tem de igual ao Código de Processo Penal. Então, tem alguns concursos que querem facilitar a vida, ou nem o preguiça do examinador, sei lá, eles acabam cobrando coisas que já tá na regra geral, não interessa. Mas cai, eu tenho que passar para vocês. Agora, essa segunda parte não. O que eu vou falar agora são os efeitos da condenação e as penas restritivas de direito. Vamos começar primeiro com os efeitos da condenação, depois eu falo das penas restritivas de direito. Qual que é o detalhe? Vamos voltar para a regra. Eu falei no início da nossa aula de hoje que a regra é que quem pratica crime de abuso de autoridade é funcionário público. Já entenderam? Então, o funcionário público ele tem coisas a perder. Convenhamos, ele tem coisas. Porque ele tem a estabilidade dele, tem o cargo público que ele exerce, ele tem a remuneração dele. Imagina que ele prejudicou um particular, causou um prejuízo. Pô, ele tem que reparar aquele dano patrimonial. Então, a nova lei de abuso de autoridade, enxergando esses contextos fáticos, esses casos reais em que pode acontecer o crime, acaba criando possibilidades de avançarmos na punição do abusador. Então, não basta só o cara ser condenado criminalmente e de repente ir pra cadeia, cumprir uma pena privativa de liberdade. Não basta só isso. Há alguns efeitos que podem, olha só, não devem, que podem ser consequências do crime praticado. E a nova lei de abuso de autoridade, ela traz 3 efeitos possíveis de uma condenação criminal. 3 efeitos. Eu falo possíveis porque, vejam, aqui já vou fazendo um paralelo com a lei de tortura. A lei de tortura traz efeitos automáticos. Condenou, perdeu o cargo. Ah, o policial torturou, foi condenado, perdeu o cargo. Se foi condenado, perdeu o cargo. Lá é automático. A nova lei de abuso não. Então já entra a primeira pegadinha. Não há efeito de condenação automático aqui.
Os 3 efeitos que eu vou ensinar para vocês agora são efeitos que dependem de condições. O juiz só vai reconhecer e aplicar esses efeitos se preenchidas algumas condições. Vamos analisar o que diz a letra da lei e eu preparei uma tabela para facilitar a vida, para organizar esse assunto. Com a tabelinha vai fechar o assunto. Mas primeiro vamos dar o primeiro passo. Vamos analisar a letra da lei. Olha o que diz o artigo 4º. São efeitos da condenação. Primeiro efeito. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então percebam, imagina que num crime de abuso de autoridade você causou um prejuízo de 10 mil reais a um particular. Então o juiz ele pode tornar certa a obrigação de indenizar esse dano causado pelo crime. Ó, a requerimento do ofendido, isso é uma condição. Aqui perceba que é tudo interpretação de texto, tá? A requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo, tem que ser grifado isso aqui, para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Olha só que interessante. Temos alguns aspectos que quem não é da área precisa entender isso aqui. Quando a lei condiciona ao requerimento do ofendido, está querendo dizer o seguinte, falou, olha, vamos lembrar, é um crime de ação penal pública. Quem vai estar promovendo essa ação é o promotor. O promotor de justiça não vai pedir indenização para a vítima, não. Isso é problema da vítima. Então, se a vítima estiver dormindo no ponto, não vai ter nada. Só que imagina que no meio do processo, a vítima fala, ó, juiz, o cara cometeu o crime, eu fui vítima de abuso de autoridade e eu tive um prejuízo de 10 mil reais, tá aqui a prova. Aliás, esse prejuízo está só aumentando. 10 mil, mas daqui a um tempo esse prejuízo vai virar 15, 16, 20 mil, mexeu com a minha imagem. Então o que acontece é que a vítima pede, fala, juiz, então eu quero que com a condenação desse sujeito, ele seja obrigado a reparar o dano causado. Então, pediu, houve o pedido. Segundo ponto, nós estamos numa ação penal, é um juiz criminal que vai julgar. Não é um juiz civil. Geralmente a regra para discutir dinheiro, né, patrimônio, indenização é um juiz civil. É por isso que o legislador tomou cuidado de constar aqui na lei, vamos voltar para ela, aqui o valor mínimo. Valor mínimo. Porque o juiz criminal ele vai olhar as provas objetivas. Ó, provou que no mínimo tomou 10 mil de prejuízo, condena o pagamento de 10 mil reais. Se a vítima achar que o valor poderia ser maior, ela que entre no cível para discutir a diferença. Mas o criminal coloca o valor mínimo. Então essa expressão valor mínimo vai cair em concurso. Vocês poderiam colocar valor máximo ou qualquer valor. Não, valor mínimo. Então esse é o primeiro efeito da condenação. Segundo efeito, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então o sujeito toma um gancho, não pode ocupar nenhum cargo público pelo período de 1 a 5 anos, a depender do crime, né? A depender da gravidade do crime, o juiz vai valorar. E o terceiro efeito, a perda do cargo, do mandato, da função. Cuidado, tá? Porque esses efeitos, o juiz pode aplicar todos, pode aplicar um só, eles são alternativos, eles são cumulativos. Por que isso é importante? Para evitar manobra de advogado aqui defensivo. Como assim? Vamos voltar. Imaginem que o sujeito está respondendo por abuso, e ele sabe que ele vai tomar ali, por exemplo, a inabilitação do exercício do cargo. Aqui, ó. Vai ficar 5 anos sem poder pisar em cargo público. O que ele faz? Fala, já sei. No meio do processo, eu vou pedir exoneração, porque aí se eu peço exoneração, eu não tenho mais cargo público. E aí no final do processo, o juiz não pode me tirar o que eu não tenho. Então é a perda do objeto que a gente chama no processo. Então não tem mais, não dá. São aqui efeitos autônomos. Mesmo que o sujeito não ocupe mais o cargo público, o juiz ele pode aplicar só aquele efeito de inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, tá bom? Então cuidado. Sobre esses dois últimos, inclusive, inabilitação para qualquer cargo público pelo prazo de 1 a 5 anos e perda do cargo público, temos as condições. Quais são essas condições? Está no parágrafo único que diz o seguinte: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 são condicionados, ó, condição, a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença, ou seja, o juiz vai ter que justificar por que ele aplicou esses efeitos. Mas percebam, depende de reincidência. O sujeito, para poder perder o cargo público ou para ser inabilitado pelo seu exercício para qualquer outro cargo público pelo prazo de 1 a 5 anos, ele já deve ser condenado definitivamente por um crime anterior de abuso de autoridade. Reincidência específica. Então perceba que a primeira condenação, o réu primário por abuso, ele não pode sofrer esse tipo de reprimenda. Não pode. Perceberam? Tranquilos? Agora vamos facilitar a vida de vocês. Nessa tabelinha tá tudo resumido. Nós temos os 3 efeitos: obrigação de indenizar a vítima, inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função e perda do cargo, mandato ou função. Perceba, obrigação de indenizar a vítima depende de requerimento da vítima. O juiz vai fixar o valor mínimo, tá?
e é um efeito permanente, sendo apenas o valor discutível. Já a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função e a perda do respectivo cargo, mandato ou função, aqui tem condições parecidas. Só se aplica aos reincidentes específicos por crime de abuso de autoridade. E mesmo cumprido o requisito acima, reincidência específica, o juiz deve motivar, deve explicar que o caso exige a aplicação desse efeito. Tem que ter motivação, não é meramente automático. Perceba, o segundo efeito tem duração de 1 a 5 anos. Se o juiz fixar, por exemplo, 3 anos, passou 3 anos, o sujeito pode voltar a ocupar um outro cargo público. Agora, a perda do cargo não é permanente. Perdeu, você não volta mais. Esse já era, é permanente, tá? Então, com essa tabelinha, resume muito bem aqui os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, tá? Antes de eu ir para a questão anterior, eu quero trazer um outro assunto para simplificar a vida de vocês, que são as penas restritivas de direitos. E aí depois eu vou trazer uma questão que englobou alguns aspectos da parte geral aí da nova lei de abuso, antes de nós avançarmos para o primeiro crime em espécie. Mas qual que é o detalhe? Ó, quem tá chegando agora, aliás, baixe o material, link na descrição, baixe o material, porque eu separei algumas questões inéditas no final para vocês testarem o conhecimento após essa aula, tá? Vamos lá para as penas restritivas de direito. Contextualizando rapidamente, a gente sabe, não precisa viver muito tempo no Brasil para saber que o Brasil, a regra não é a prisão. Ah, digo, mas o Brasil é um país que encarcera muito. Isso é papo furado. O Brasil tem uma população do tamanho de um continente. Então é natural ter muito preso na cadeia, ainda mais um país violento. E o governo não constrói cadeia, né, não dá voto, então acaba que lota, a conta não fecha. Mas a regra no Brasil não é essa. A regra no Brasil é a aplicação de penas alternativas. O Brasil, é claro, isso está no Código Penal, está na Lei 9.099, está em várias leis. A regra é você não colocar na cadeia. Em último caso, em casos mais graves, aí você põe no cárcere. Então, essa medida nós chamamos de penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito são penas alternativas à pena privativa de liberdade. Então vamos lá, de novo. Pena privativa de liberdade é a cadeia. Só que eu quero penas que substituem a cadeia, porque há um consenso, pelo menos de grande parte da doutrina no Brasil, que a cadeia estigmatiza, vai deixar o sujeito pior do que entrou, aquela coisa toda. Então a ideia, como é ter um caráter utilitário para a sociedade, é que esse sujeito volte melhor do que entrou, é que evite o cárcere, evite os estigmas da prisão, ponto. Então, nós temos vários pontos lá no Código Penal que apresentam penas alternativas. Exemplo, ao invés de você ficar na cadeia, você pode ficar proibido de frequentar determinados lugares. Ao invés de ficar na cadeia, você pode ficar proibido de sair da comarca sem a autorização do juiz. Tem várias medidas lá, enfim, assinar todo mês no fórum, né? A famosa assinatura no fórum. E a nova lei de abuso, ela traz penas restritivas de direito específicas para quem foi condenado por abuso de autoridade. Então, ao invés do abusador ir para o cárcere, ele vai ter penas alternativas. Vamos entender? Vamos lá. Olha o que diz a lei. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade nesta lei são, primeiro, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Essa já tinha no Código Penal. Então, ao invés de eu ir para a cadeia, eu vou ali prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. Aqui tem que memorizar, tá? 2. Suspensão, essa é interessante, ó, do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses e, óbvio, com perda dos vencimentos e das vantagens. Óbvio, né, pessoal? Óbvio. Já caiu em concurso, eles mudam a palavrinha com perda e colocam sem perda. Aí isso aí não é punição. Se eu tô suspendendo o cara do exercício do mandato, cargo, emprego, função, e não tô tirando a remuneração, eu tô beneficiando. Eu tô dando pro cara umas férias ali prolongadas. O cara não vai trabalhar e vai ganhar dinheiro? Não. Perceba que a punição não é propriamente suspendê-lo, afastá-lo do cargo. É tirar o salário. É tirar o vencimento. Então ele pode ficar de 1 mês até 6 meses afastado do cargo sem remuneração. Percebam que a punição é financeira, tá bom? Imagina uma pessoa que tem família para sustentar. Isso é uma punição, sim. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônomas, ou seja, o juiz pode aplicar só essa, ou só essa, ou cumulativamente. Ele pode colocar essa e essa. Ele pode somar as duas penas. Depende de cada caso. O juiz vai ter que fundamentar. Se ele vai aplicar só uma, só outra, ou as duas, o juiz vai ter que fundamentar na respectiva decisão. Tá bom? Separei uma outra questão agora, também de prefeitura, também de procurador, também de carreira jurídica, e que dá pra acertar com base no que eu já expliquei pra vocês nessa aula. Essa questão, lembre que quando veio, derrubou uma galera. Mas agora, pra vocês, tranquilos. Vai conjugar muito do que eu falei até agora da parte geral. Vamos lá? Olha o que diz a questão. A respeito da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. A. Os crimes nela previstos só,
Aparecer essa palavrinha já desconfia, né? Porque no direito nunca tem só, somente, apenas. Sempre tem exceções. Mas vamos lá. Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si próprio. Ó, tá errado. Por quê? Porque não são só nessas hipóteses. Tem outras. Ó, prejudicar outrem, beneficiar a si, por mero capricho, satisfação pessoal. Lembram? Tem outras finalidades específicas. Então só matou a questão. B. Prevê como sujeito ativo, ou seja, o criminoso, o agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídos os militares, que são regidos por lei própria. Tá errado. A nova lei de abuso também se aplica aos militares. Não exclui coisa nenhuma. Aliás, recentemente o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, perdão, foi alterado e hoje admite-se a aplicação dessa nova lei de abuso, tá? Então, galera, não tem exclusão de militares, não. Vamos para C. Os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada, inexistindo previsão da ação penal privada subsidiária. Errado, acabamos de ver anteriormente aí que tem a exceção no caso do Ministério Público perder o prazo. D. Prevê como efeito da condenação. Ó. Não confundam efeito da condenação com pena restritiva de direitos, tá? São coisas distintas. Vamos lá. Prevê como efeito da condenação, dentre outros, ó, então não exclui outras possibilidades, a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, até aqui tudo certo, condicionada à ocorrência de reincidência específica, certo, e não é automática, certo, devendo ser declarado em sentença, certo. Galera, tá tudo certinho, AD. AD colocou lá o artigo sobre os efeitos da condenação em outras palavras, tá perfeito. Vamos ver aí tem que ter um erro. Prevê como pena restritiva de direito substitutiva da pena privativa de liberdade, dentre outras, a suspensão para o exercício do cargo da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, olha, sem prejuízo dos vencimentos. Não, é com prejuízo, já que a punição tem que ser financeira, né? Então o erro tá aqui. Perceberam? Cai desse jeito. Palavrinhas chaves ali que você vai encontrando e depois, no começo, pra quem tá começando esse tipo de estudo, é complicado mesmo, eu sei que é. Mas depois que você vai pegando o jeito, você vai identificando as palavrinhas chaves que o examinador troca de lugar pra tentar te comprometer, tá bom? Ó, fiz um catadão das partes mais importantes da parte geral, não tem como aprofundar tudo, mas eu creio que já te deu um norte, já te deu uma luz. Agora, eu vou pra uma segunda parte da aula que eu quero destacar 2 crimes pra vocês. O crime primeiro do artigo 9º, que é o primeiro crime da nova lei que tem toda a cara de concurso público. Toda a cara de concurso público. Inclusive com vários exemplos, tá? E depois nós vamos trabalhar o crime de violência institucional, que é o crime novo que chegou na nova lei de abuso. Então baixe o material, que tá tudo pra vocês, tá bom? Esse primeiro crime tem toda a cara de concurso porque ele mexe com a privação da liberdade. Basicamente, é o funcionário público que abusa da sua autoridade em prender ou manter alguém preso injustamente. Ou fora de alguma previsão legal específica. Então, você prendeu alguém, obviamente, ilegal tem que ser abuso de autoridade. Vamos entender porque muita gente acha que é um crime específico do juiz. Não, tem modalidade específica do juiz, vou mostrar, mas tem modalidade que é específica de outros funcionários públicos. Vamos entender, ó. Decretar medida de privação da liberdade, que é prisão, galera. Privação da liberdade é prisão. Em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Basicamente é o seguinte. Mandar prender alguém fora dos prazos que a lei autoriza. Fora dos casos que a lei autoriza. E a lei, ela vai trazer a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão especial, a prisão domiciliar. Tem várias espécies de prisão, cada uma você vai ter que entender os requisitos da lei. Então são temas lá do processo penal, aqui no canal, tem várias aulas gratuitas sobre isso. Na minha plataforma tá completo, já aprofundei em tudo que tem de prisão para ser falado para vocês. Mas o detalhe é, perceba que o caput é genérico. Se você decreta a prisão de alguém, e essa prisão não está em conformidade com os casos previstos em lei, abuso. Só que perceba, por isso que foi importante eu trazer um pouquinho da parte geral para vocês nessa aula. Aqui, nesse crime, vamos voltar para a tela, não fala das finalidades específicas, certo? Certo. Esse é o detalhe. Tudo que eu falei no começo da aula, nós conjugamos com os crimes em espécie. Então lá atrás, quando eu falei para vocês do parágrafo 1º, do artigo 1º, que o sujeito para responder por abuso de autoridade tem que ter a finalidade específica de beneficiar a si, a outrem, mero capricho, satisfação pessoal, aquela coisa toda. Aqui nós conjugamos com os crimes em espécie. Então aqui já fica subentendido que o sujeito que está decretando essa prisão ilegal, ele já decreta por mero capricho, por satisfação pessoal, ou então para prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo. É isso. Beneficiar terceiros.
É isso. Então aqui já está implícito essas finalidades específicas. Pelo menos uma delas, tá bom? É isso. Agora o caput é simples. O que deve cair mais em concurso é o que vem logo em seguida, o parágrafo único. Por quê? Porque nesse decretar, perceba que aqui exige um agir, é um crime comissivo. Como assim um crime comissivo? É um crime praticado por ação. O juiz ele precisa decretar, ele precisa agir, ele tem que tomar uma iniciativa para mandar prender alguém. Já o parágrafo único, ele vai trazer as modalidades omissivas, ó. Tá aqui, ó. Omissão. Olha o que diz. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Agora é específico. Porque decretar prisão, outras autoridades podem. Um promotor pode. O que mais? Não prisão preventiva, claro, mas uma prisão em flagrante, um delegado pode. Agora, aqui no parágrafo único é só juiz, ó. Aqui é específico de juiz. Dentro do prazo razoável, deixar de. Então, cuidado. Já vamos discutir o que é esse prazo razoável. Já vamos discutir. Porque isso é importante, galera. Olha como a lei foi mal escrita aqui. Vamos voltar pro caput. Se é para mandar prender alguém, se a ordem de prisão já é ilegal, já há abuso de autoridade. Já era. A ordem em parte legal já era. Agora, no crime omissivo, ou seja, aquele praticado por um não fazer, é diferente. Porque se a lei diz que tem um prazo razoável para essa omissão, se eu não extrapolei o prazo razoável, não teve crime ainda. Se eu extrapolei o prazo razoável, configurou abuso. Então eu preciso saber qual é esse prazo razoável e a lei não me fala. O legislador cometeu um erro aqui. E por conta desse erro nós temos 3 interpretações na doutrina. 3. Já vamos discutir isso mais à frente. Para não tumultuar, vamos deixar isso mais para frente. Então vamos lá. Então incorre nas mesmas penas da autoridade judiciária que dentro do prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Primeiro ponto. Então imagina o seguinte. O delegado prendeu em flagrante, em tese, e aí chega para o juiz um pedido de relaxamento de prisão. E o advogado fala, juiz, prisão completamente ilegal, juiz. E o advogado prova para o juiz, tá aqui, ó, lá no plantão judiciário, ó, provado. O juiz percebe que a prisão foi ilegal. Mas o juiz pensa assim, poxa, mas se eu relaxar, esse advogado do jeito que ele vai representar aquele delegado que é meu amigo na corregedoria. Então, quer saber? Eu não vou relaxar essa prisão manifestamente ilegal em benefício do meu amigo delegado. Olha a finalidade específica. Eu estou praticando abuso de autoridade com a finalidade específica de beneficiar outrem, o delegado. Porque eu sei que ele cometeu um equívoco lá atrás. Às vezes, o delegado lá atrás cometeu abuso de autoridade do caput, porque ele decretou uma prisão fora dos limites da lei, né? Fora ali das hipóteses autorizadas em lei. E o juiz deixou de relaxar em prisão em flagrante, manifestamente ilegal. Nesse caso, abuso de autoridade. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. De novo, eu falei pra vocês que no Brasil a prisão é exceção. E durante o processo também. Durante o processo, a regra é que o sujeito responde em liberdade. Temos medidas cautelares no meio do caminho, ele pode ter uma tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, várias outras, ou em última hipótese, preso preventivamente. Então imagina que o juiz sabe que ele poderia responder em liberdade, ou sabe que bastaria uma medida cautelar. E o juiz ali, por exemplo, para prejudicar o sujeito, prejudicar o acusado. Não, eu vou decretar prisão preventiva. E decreta. Aqui nesse caso, abuso de autoridade. E o terceiro, deferir liminar, ou deixar, aqui é omissão, tá? Deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. É parecido com a primeira hipótese, se tem uma prisão ilegal e alguém impetra habeas corpus, imagina que o judiciário recebe aquele habeas corpus, percebe que a prisão é ilegal e tem que ser relaxada, tem que ser retirado e colocado em liberdade aquele sujeito e simplesmente deixa de apreciar, deixa de conceder liminar naquele habeas corpus. Aqui também mais um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos para algumas observações que eu separei para vocês no material. Esse crime pune um agente público que indiscutivelmente decreta a prisão de alguém. E aqui vamos registrar que o caput não se restringe ao juiz. O caput, como eu falei para vocês, pode ter outros personagens, como um promotor de justiça, um delegado. E diante da pena mínima, que é 1 ano só de detenção, admite-se o benefício da suspensão condicional do processo, que é um tema que eu trabalho com vocês lá na Lei 9.099 no meu curso, ou então o acordo de não persecução penal, que é um tema que eu também trabalho no meu curso de processo penal. Agora, aí vem a questão. Lembra da expressão prazo razoável? Qual seria esse prazo? Galera, essa questão é fundamental. Porque, imagina o seguinte, o juiz
ele decreta a prisão preventiva. Ele poderia ter decretado uma medida cautelar diversa ou liberdade provisória. Só que ele teve um prazo para isso. Ou ele deixou de decretar. Imagina que o sujeito estava preso preventivamente e ele deixou de substituir a prisão preventiva por uma tornozeleira eletrônica. O cara já estava preso preventivamente. O advogado entrou, juiz, pelo amor de Deus, revogue a prisão preventiva, não é o caso. Uma tornozeleira resolve e tal. E o juiz percebe que realmente o advogado tem razão. Só que para dar um chá de cadeira, para prejudicar o cliente desse advogado, no caso a vítima do abuso, o juiz pensa, quer saber? Beleza, eu vou trocar pela tornozeleira eletrônica. Mas ó, eu vou tirar uma semana de férias, quando eu voltar eu troco. Então ele deixa de aplicar essa medida cautelar por um prazo razoável. Mas que prazo é esse? Galera, nós temos 3 correntes na doutrina. É uma mera curiosidade. Isso não pode cair em provas objetivas, porque se for cair em prova objetiva, a banca só pode se limitar a falar prazo razoável. Mas para quem quer aprofundar, para quem quer ir além, já temos 3 correntes e nós não temos um caso concreto que parou no STF, no STJ para virar um caso paradigmático. Então, por enquanto, tá só na doutrina mesmo. Uma primeira corrente vai falar que esse prazo razoável é de 24 horas. Tá equiparando ao prazo para despacho de expediente, lá do artigo 800, inciso 3º do Código de Processo Penal. Eu vou falar pra vocês, inclusive, qual que é o que a doutrina mais está se inclinando, mas ainda não tem tanta força assim. Tem uma segunda corrente, que vai falar que o prazo é de 5 dias, que é o prazo para decisões interlocutórias simples. E tem a terceira corrente, que vai falar que o prazo é de 48 horas para decisão judicial de concessão de fiança. Ó, como eu falei pra vocês, os tribunais ainda não se posicionaram, tá? Então não tem nenhuma postura segura. Mas eu percebo que há uma inclinação maior da doutrina nessa terceira corrente aqui, tá? Pode ser uma previsão para o futuro? Pode ser que amanhã o STJ, o STF bata na primeira corrente, na segunda, nós não sabemos, tá? Mas é só para fins de curiosidade mesmo, beleza? E o que esse crime protege? Qual é o bem jurídico protegido por ele? Galera, aqui os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, especialmente a liberdade de locomoção. Então, ó, esse é o principal valor protegido por esse crime. E a dignidade da pessoa humana. Na verdade, a dignidade da pessoa humana é o bem jurídico protegido por todos os crimes de abuso de autoridade, tá? Mas isso aqui é específico da liberdade de locomoção. E para destacar na matéria de vocês, quem são os sujeitos? Quem é o sujeito ativo do crime? Quem é o sujeito que pratica esse delito? Olha, via de regra, qualquer autoridade com atribuição, com competência para determinar a prisão de alguém. Então, pode ser uma autoridade, um agente policial, uma autoridade militar, um sargento, um oficial, um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, uma autoridade judiciária, um juiz. Agora, cuidado, no caso do parágrafo único, naquelas modalidades equiparadas, aquelas modalidades omissivas, aí é só o juiz. Já a vítima, não. Qualquer pessoa que teve o seu direito de ir e vir ilegalmente, aqui pode ser sujeito passivo. Então, qualquer pessoa. Diego, então só pode ser vítima desse crime quem está livre? Não. Quem está preso também, porque lembra, o cara já está preso e deve sair. Abuso de autoridade. O cara tá livre e tem uma decretação de uma prisão ilegal? Também. Então, tanto o preso quanto o solto pode ser vítima desse crime de abuso de autoridade. Tá bom? Tranquilos? Galera, eu quero trazer alguns exemplos, mas antes de eu falar dos exemplos específicos que eu separei para o material, vamos falar da consumação propriamente dita, né? Quando esse crime se consuma, será que ele admite tentativa? Vamos lá. Em relação ao caput, que é a conduta comissiva, fazer, o crime é formal. Guardem no material de vocês. Por que formal? Porque ele não exige a efetiva prisão. Com a decretação da prisão, o crime já estará consumado. Basta o juiz determinar a prisão. A autoridade determinou, consumou. Diego, então não precisa nem prender? Não. Agora, na forma omissiva, aí não. Aí tem que extrapolar o prazo razoável. Por isso que essa discussão do que é prazo razoável é tão importante. E apesar de na prática ser difícil a configuração, a tentativa é possível. É possível a tentativa. Diego, consegue me dar um exemplo de tentativa? Sim. Imagina que o juiz está preparando ali a ordem de prisão e quando ele vai determinar, vai publicar, alguém o impede. Falou, essa decisão tá ilegal, não faz isso não, juiz. O juiz olha, é verdade, quase publiquei. Ou então decreta, mas, por exemplo, a autoridade não vai cumprir. Então não houve uma ameaça real ali, quase que a decisão saiu. Ordens escritas que são extraviadas ou interceptadas, dá pra falar em tentativa. Mas na prática é quase impossível, né? Porque se o juiz determina, já era, já consumou. Então é quase impossível, é só pra fins teóricos, só pra fins de concurso pra falar que daria. Eu separei 3 exemplos aqui, porque essas historinhas são legais pra vocês ilustrarem como esse crime pode acontecer. Vamos entender? Olha esse primeiro exemplo. Delegado de polícia, que após dias investigando um sujeito que furtou um veículo, o encontra. Olha só. Ele tá investigando o sujeito que furtou. Só que ele encontra dias após.
e com a finalidade de prejudicá-lo por mero capricho ou satisfação pessoal, o autua em flagrante no momento em que se dirigia um veículo furtado. Ó, perceba que, apesar de existir crime e a necessidade de imputação penal sobre o furtador, não havia mais situação de flagrante delito. Não tinha mais flagrante. Assim, o delegado simula a situação como se o veículo estivesse sendo furtado naquele momento, apenas para prendê-lo. Ah, Diego, mas na prática tem o bizu de você prender flagrante por receptação. Não é, tecnicamente não é o correto. Se é o cara que furtou, é um pós-fato. Tá? Você pode investigar e tudo mais, mas se já não há mais situação de flagrante, não tem como prender. Abuso de autoridade. Olha esse outro exemplo. Juiz que decreta prisão preventiva de estelionatário, ainda no curso do inquérito policial e sem provocação do Ministério Público, do delegado de polícia, com a finalidade específica de prejudicar outrem. Isso aqui é um detalhe importante com o pacote de crime. Hoje, com o pacote de crime, o juiz ele não pode decretar nenhuma medida cautelar de ofício. O juiz, para aplicar uma prisão preventiva, qualquer outra medida cautelar, o juiz tem que ser provocado. O delegado pediu, o promotor pediu. Imagina que o juiz não tá nem aí. Ele olha e fala, quer saber, eu vou decretar sim a prisão daquele cara. Ninguém pediu, não interessa, eu vou decretar assim mesmo. Ele de ofício vai e decreta. Nesse caso, abuso de autoridade. Ele está violando a forma que o processo civil determina para aplicação de prisões preventivas. Terceiro exemplo. Juiz, que com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, decreta a prisão preventiva de agente primário pelo delito de furto simples, cuja pena máxima não é superior a 4 anos. Então é um caso que o próprio Código de Processo Penal proíbe essa aplicação dessa prisão. Não dá. Pelo tamanho da pena, não cabe. Deveria fixar a fiança. E veja, a pena não superior a 4 anos é o delegado que vai fixar a fiança. Não é nem o juiz. Então, nesse caso, o juiz, só para mantê-lo preso, vai lá e faz por birra. Crime de abuso de autoridade. Tá bom? Galera, o próximo crime que eu quero trabalhar com vocês. E ó, baixe material tá atualizado, link na descrição. Esse crime é o crime de violência institucional. Ele surgiu em 2022, galera. Tem tudo para despencar nos próximos concursos. É o crime lá da lei chamada Lei Mariana Ferrer. Lembra do caso Mariana Ferrer? Aquela moça que foi ali ridicularizada, foi humilhada numa audiência virtual. Não vou entrar nem no mérito da audiência, mas ela foi achincalhada ali, foi detonada naquela audiência. Por que isso é importante? O crime de violência institucional, ele vem para evitar um fator que é quase que inevitável, mas pelo menos evitar consequências maiores, que é o seguinte. Vamos mudar um pouquinho, vamos lá para a criminologia, vamos para a vitimologia. A vitimologia estuda os processos de vitimização. Que isso? Para quem não... Ah, Diego, eu tô fazendo concurso que não cai vitimologia. Mesmo assim é importante você entender. Processos de vitimização são as etapas em que a vítima sofre das consequências do crime. Tem vários processos, tá? Mas o que nos interessa agora para entender rapidamente é a vitimização primária, secundária e terciária. Qual que é o detalhe? Se eu, Diego não, vamos pegar outro exemplo. Se o fulano foi violentado sexualmente. No momento do crime sexual, ele sofre a vitimização primária. Então a primária são as consequências diretas da conduta do delinquente. Só que acontece, esse sujeito vai para a delegacia, vai registrar boletim de ocorrência, vai para a ML, fazer exame de corpo de delito, e depois ele vai para o fórum, vai falar contra o sujeito, o abusador. Perceba que as etapas naturais do sistema de justiça criminal vão constrangê-lo a relembrar aquele episódio traumático. Ele não quer mais pensar naquilo, mas para levar a efeito a punição do criminoso, ele precisa. Ele vai ter que falar sobre o caso, entrar em detalhes, fazer exames, constituir provas. Vai ter que fazer. Então, esse constrangimento que decorre do sistema de justiça criminal, vitimização secundária. E é uma terceira possibilidade ainda. Imagine que o delegado não quer registrar boletim de ocorrência, a família desampara o sujeito, vira as costas, deixa pra lá, não vai dar em nada, não registra. Então o desamparo de terceiros, vitimização terciária. Daí vocês entenderam. Agora, cuidado, vamos esquecer a primária e a terciária. O que nos interessa é a vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização, de revitimização, que é um termo usado pela Lei Maria da Penha. Qual que é o detalhe? A ideia, já que o sistema de justiça criminal já naturalmente constrange, porque vai forçar aquela vítima a relembrar os episódios traumáticos tudo de novo, o ideal é que você evite ao máximo ficar fazendo questionamentos desnecessários, constrangedores, ficar desconfiando da vítima o tempo todo, humilhando a vítima, chincalhando a vítima, menosprezando a vítima. Então esse crime de violência institucional que eu vou ensinar agora pra vocês, ele surge para conter os excessos de algumas autoridades. Juiz que gosta de humilhar a vítima. Galera, tem, tá? Não é brincadeira, não. Eu já participei de algumas audiências, já tive verdadeiros embates com juízes, até com delegados em delegacias, que gostam de humilhar vítimas
E claramente frustrado pelo trabalho, como tentativa de filtrar trabalho. Tá com tanto processo, fala, mais um aqui, aí começa a perturbar a vítima pra vítima desistir, não registrar. Na delegacia, começa a humilhar a vítima pra vítima não em registrar a boletim de ocorrência, porque vai ser um trabalho a menos pra alguns delegados. Não são todos que fazem isso, óbvio. Alguns, mas esses alguns acabam pisando manchando a carreira. Então é isso. Então é pra conter o excesso dessa galera. Esse é o crime de violência institucional. Vamos entender, vamos pra letra da lei, aí eu começo a verticalizar. Olha só. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha, pode ser a própria testemunha, também é uma forma de filtrar crimes, de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem necessidade. Vamos ver os episódios. Mas olha, cuidado. Aqui esse crime, ele foi escrito com tanto detalhe que se vocês não prestarem atenção vão cair em pegadinha de concurso. Nós temos dois tipos de vítimas aqui. A primeira é a vítima de infração penal. Se eu falo que é vítima de infração penal, ela pode ser vítima de contravenção ou qualquer crime. Qualquer crime. Agora, se a vítima for uma testemunha, aí não, é específica de crimes com violência, tá? A testemunha desse crime não pode ser uma testemunha de contravenção, não pode ser uma testemunha de crime sem violência. Então, cuidado. Aí, vamos lá. Eu estou submetendo essa vítima ou essa testemunha a procedimentos desnecessários. O que é um procedimento desnecessário? É um procedimento que não tinha motivo. Não tinha motivo para ser feito. Então, às vezes, o delegado de polícia quer ficar tirando foto da vítima. Não precisava. Não tem nada a ver. É um outro tipo de crime. Era, às vezes, um crime de ameaça. Então, começa a colocar vários procedimentos desnecessários para cansar a vítima. Ou repetitivos. Esse é o mais comum. Fica toda hora fazendo as mesmas perguntas. Pra ver se a vítima entra em contradição. Parece que o delegado ali, o juiz, o promotor, estão atuando como advogado de defesa. Fica só buscando contradição. Toda hora repetindo a mesma coisa. Ó, tem casos. Isso até virou regra na Maria da Penha. Já atuei em casos defendendo vítimas. Eu sempre atuo como assistente de acusação nos crimes de violência doméstica. E eu já atuei em casos que a vítima era chamada na delegacia, nós íamos, respondia as perguntas. Então, uma semana, o escrivão de polícia chamava pra perguntar as mesmas coisas, ou coisas diferentes que ele esqueceu. Ficava toda hora chamando porque o cara não fazia o trabalho direito, enrolava, e aí depois esquecia de fazer algumas perguntas, depois ficava chamando como se fosse algo normal. Ah, tem que vir pra cá. Não é assim. É uma vez só. Para com repetição. Então, aqui, pra evitar a violência institucional. Ou invasivas. Perguntas íntimas. Perguntas que não têm pertinência com o cargo. Perguntas que não têm pertinência com crime. O que é uma pergunta invasiva? Você está entrando em assuntos delicados que não tem nada a ver, que não tem pertinência. E essas perguntas, esses procedimentos vão levar a vítima a reviver desnecessariamente, primeiro, a própria situação de violência. Então ela acaba toda hora tendo que relembrar do episódio traumático. Ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então, imagina uma mulher que apanhou do marido, foi espancada. Aí o delegado começa, mas você provocava? Mas você atraiu seu marido? Mas você realmente se ensinava pra outros? Será que você não deixava ele muito seguro? Então fica fazendo pergunta pra mulher ficar se sentindo culpada, gerar um sofrimento desnecessário nela, pra gerar estigmatização nela, pra passar a ideia que ela é culpada e não o cara que deu um tapa na cara, um murro na cara dela. Então isso é violência institucional. Você fica fazendo perguntas que não tem nada a ver, que não vão justificar de nenhuma forma o crime. Aí você olhou pra um cara, vai justificar um tapa na cara do marido contra a mulher? Não! Então não fica falando. Então, sabe, fica aí naquele constrangimento pra ver se intimida a mulher, joga ela pra baixo. Ou pode ser um homem também, tá? Falando de mulher, mais por causa de Maria da Penha, porque é o mais comum no dia a dia. Mas pode ser qualquer outro tipo de crime. Olha a pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá bom? Mas não para por aí. Olha o parágrafo 1º. Se o agente público permitir, agora, específico do funcionário público também, permitir que terceiro, porque perceba, até aqui é um crime do funcionário público. Ele que tá constrangendo, fazendo perguntas impertinentes. Agora imagina o seguinte. Tá lá no meio da delegacia, o barraco, a família do marido, a família da esposa e o escrivão de polícia ali tendo que conter. Olha o que acontece. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Então qual que é o detalhe? Vamos pegar o exemplo do policial civil. Além do policial civil tá praticando aquela violência institucional, ele percebe que a família do agressor começa a intimidar a vítima. E ali no caso, ali Maria da Penha, é claro, você tem que colocar as pessoas em lugares separados, não pode ter contato. Ele permite. Vou deixar. Vai que essa vítima desiste, né? Vai que ela vai embora daqui. Você começa a permitir, quando na verdade deveria evitar aquilo por ser um garantidor. Nesse caso, além de responder pelo crime de violência institucional, ele vai ter um aumento da pena em 2/3, tá?
Em 2/3, porque ele é garantidor, tá? Então aqui é uma omissão imprópria, ó. Tá aqui, ó. Omissão imprópria. Tinha o dever de evitar que isso acontecesse. E por fim, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Galera, isso é o que mais acontece. Como assim intimidar? Até agora tudo isso não foi intimidação? Não, até agora tudo isso foi constrangimento. Quando você intimida, você vai além. Você tenta incutir um medo na vítima. Eu vou dar um exemplo pra vocês de um barraco que eu participei numa delegacia. Uma vez eu fui levar um sujeito lá que sabia que a ex-esposa tava tentando tirar a criança, né? Tava grávida, tentando tirar a criança, com várias provas e tudo. E aí começou a registrar na delegacia o boletim de ocorrência, o delegado não tava. O delegado tava dormindo em casa, tirando um cochilinho, só que o delegado precisa assinar. Então o escrivão teve que ligar, doutor, vai ter que vir pra cá pra assinar. Aí tira o rei da casa, né? Daqui a pouco veio o reizinho lá berrando, esbravejando. Ah, que negócio é esse? Já xingando o meu cliente, que no caso era o pai da criança vítima. Que negócio é esse? Você por acaso é médico? Como é que você sabe? Você tem provas? Tal. Eu, Diego, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, bem mais novo, sem barba, cara de criança, final de semana, não tava de social, então cara de criança. O delegado nunca imaginou que eu era o advogado do caso, né? Então começou a xingar de tudo quanto é nome, aí eu entrei e comecei o bate-boca. Moral da história, o que o delegado queria? Ele queria filtrar trabalho. Quando um delegado fala, mas você tem provas, essa é a coisa mais absurda que o delegado poderia falar, porque quem tem que investigar é o delegado. Se a vítima tivesse provas, ia direto no Ministério Público. Mas entenderam, né? Então ele queria intimidar a vítima, pra vítima ir embora dali. Vaza, não quero trabalhar aqui não, tava dormindo na minha casa. Falou, não, mas eu tenho tudo aqui. Não. Aí quando começou a bate-boca comigo, aí mudou a história. Batendo boca. Ah, é, doutor? Então, ó, você sabia que o seu cliente pode responder por denunciação caluniosa? O delegado agindo como defensor da criminosa, no caso. Então eu quero ver, doutor. Na época não existia essa lei, né? Eu quero ver. Registra a ocorrência por denunciação caluniosa. Tô pagando pra ver. Moral da história, eu tive que levar esse delegado pra corregedoria, claro, registrei. Não aconteceu nada contra o meu cliente, óbvio. E houve o procedimento ali, foi instaurado inquérito e tudo mais. Moral da história, se não tivesse bate-boca, se não tivesse advogado, se já houvesse essa lei, seria o crime de intimidação aqui na violência institucional com a pena aplicada em dobro? Claro! Porque esse delegado, ele queria intimidar a vítima pra ela vazar dali. Vaza, você que é culpado, você é o criminoso aqui. Isso acontece o tempo inteiro. Vai, às vezes, numa delegacia, e aqui eu não tô defendendo dar lados, tá? Tô trazendo um pouco da realidade. Em alguns casos, de fato, vai muita gente maluca em delegacia. Falar besteira, contar mentira. Então, às vezes, o policial tá sacudo. E nessa de tá sacudo, ele desconta, às vezes, na pessoa errada. Aí, às vezes, chega uma vítima de verdade que apanhou. Ah, vai embora daqui. Ó, senão você vai ser presa por estar mentindo aqui. Acontece. Às vezes o cara não tá no dia ruim, mas o funcionário público ele tem que estar esperto. Porque nesse caso será violência institucional com a pena aplicada em dobro. Beleza? Tranquilos? Galera, ó, esse é o início de uma nova série. Se você quer ter a íntegra da nova lei de abuso de autoridade, inclusive toda essa lei é comigo, tá? Abuso de autoridade, Maria da Penha, drogas, o curso de leis penais especiais é comigo, na minha plataforma, penal comigo, processo penal comigo, criminologia, boa parte do direito administrativo, temos um seleto time de professores em português, raciocínio lógico, informática, direitos humanos, nosso curso está completo. Quer ser nosso aluno? Link na descrição, tá? Aliás, eu vou deixar aí na descrição um cupom de desconto. Porque se você adquirir um dos meus cursos, qualquer um deles, meu plano de assinaturas, por exemplo, com base nessa aula, eu vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo, porque você vai ser privilegiado, vai ganhar um descontinho de 10%, tá? Na hora da compra, 10% só por ter participado dessa aula. Mesmo assim, não deixe de baixar material, porque no material que eu deixei aqui pra vocês abaixo, na descrição, lá vocês vão ter acesso a 3 questões inéditas dessa aula. 3 questões para testarem os conhecimentos. Será que vocês aprenderam mesmo com base no que eu ensinei nessa aula? Comprovem um método descomplicado, sem frescura, sem enrolação. É uma identidade que eu quis criar desde o momento que eu quis ser professor. A ideia não é explicar para doutos, juristas, mestres, é para explicar para quem quer passar em concurso público, para quem precisa entender. Então, se você entendeu com essa aula, se você está satisfeito, baixe o material, faça as questões, comprove o teste e continue conosco. Já se inscreve no canal, ative o sininho, porque eu darei sequência nessa nova série daqui pra frente, tá? Com aulas bem completas, bem abrangentes e, se possível, até aprofundadas, tá bom? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!